A paz do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para deixar uma palavra de Deus para edificar a tua e a minha vida. Abra comigo em Provérbios, capítulo 11, vamos ler do verso 1 ao 6. Senhor Deus, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti, quero pedir perdão das falhas, pensamentos, omissões, guarda e livra-nos, Senhor, de todo mal, repreende toda a fúria do inimigo, todo engano, toda armadilha e toda cilada. Apresento, Senhor, os meus filhos diante do Teu altar, apresento o meu marido, Senhor. Pai, cada um aqui está apresentando seu cônjuge, Senhor, diante de Ti. Repreende todo engano, toda armadilha, restaura, transforma, liberta. Meu Pai, que a Tua justiça esteja conosco, em nome de Jesus. Amém? A palavra do Senhor diz assim em Provérbios, capítulo 11. Aqui vai fazer um contraste entre o sábio e o nécio. A balança enganosa é abominação para o Senhor, mas Ele tem prazer no justo. Ele tem prazer no peso justo. Veja, o amor de Deus por nós é maravilhoso, tanto que Ele vai todos os dias nos ensinando o que Ele quer que nós façamos. Ele vai nos direcionando. Ele está nos direcionando aqui para que nós venhamos ter a consciência do prazer do peso justo. Isso quer dizer o quê? Mesmo que pareça mais difícil você agir de uma forma justa, mas que você permaneça com a justiça. Que você permaneça em retidão, que você não queira levar vantagem, mas que você entenda que a honestidade, ela tem a aprovação de Deus. Olha, quando vem a soberba, vem também a afronta. Então, o soberbo, ele é afrontado, mas com os humildes está a sabedoria. Então, Deus, ele sempre está nos ensinando, através do Espírito Santo de Deus, de que a humildade, ela antecede a honra, né? Mas que a soberba, o orgulho, ele também antecede a afronta, a queda, que nós estejamos em Deus. A integridade dos retos os guiará, mas a perversidade dos dissimulados o destruirá. Então nós temos que sermos justos, temos que ser íntegros, temos que realmente falar a verdade e Deus vai nos sustentar, Deus vai nos auxiliar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Para nada serve a riqueza no dia da ira, mas a justiça livra da morte. Por mais que você possa pensar, estou em desvantagem, está difícil, você está ganhando, porque no dia, olha, de nada serve a riqueza no dia da ira, quando vem a justiça de Deus sobre a terra. A tua riqueza, aquilo que você conquista, ela não quer dizer nada, mas a justiça nos livra da morte espiritual, da queda. Aleluia! A justiça do perfeito endireita o caminho, mas o ímpio, pela sua perversidade, cairá. Então, quando você é justo, Deus ele vai endireitar até o caminho. Por mais que pareça que você está em desvantagem, que está demorando, Deus está no controle. Mas quando nós agimos impiamente, Deus, ele permite que nós venhamos cair. Isso é para nós refletirmos na nossa vida. Que nós venhamos andar em integridade. Que nós deixemos bem claro, que nós possamos ser transparente. E hoje Deus está falando isso nos nossos negócios, nas nossas finanças. Como nós temos sido nas nossas finanças diante de outras pessoas? Você tem sido justo ou tem tentado levar vantagem? Aleluia, a justiça dos retos os livrará, mas os pecadores em seu pecado serão apanhados. Então, que nós venhamos agir de forma íntegra, né? Que Deus ele venha aprovar a nossa conduta, porque quando nós agimos de forma íntegra, Deus ele pode então nos apoiar. Ele pode estar do nosso lado. Agora, quando nós agimos de uma forma enganosa, Deus não vai nos apoiar. E às vezes são nas pequenas coisas. E Deus está dizendo, confia em mim, permaneça íntegro, sincero, e eu vou estar com você. Aleluia, eu vou te ajudar. Em nome de Jesus, amém? Essa é a palavra de Deus para mim e para a tua vida no dia de hoje. Que nós venhamos permanecer em integridade. No verso 7 diz assim, quando morre o homem ímpio, perece a sua esperança. Quer dizer, morreu, não tem esperança mais de salvação, não tem esperança mais de Deus fazer algo por ele. A expectativa dos maus perecerá. Então, quando nós vamos para um leito de morte, ali acaba toda a esperança. Mas quando nós somos fiel ao Senhor, por mais que pareça que foi injusto, que não deu certo, Deus está nos garantindo algo eterno.
O justo é libertado da tribulação, mas o ímpio vem para o lugar dele. Aleluia! Então, Deus, ele livrou Daniel da cova dos leões, né? Ele socorreu no momento da angústia. Mas se fosse um ímpio, ele ia perecer naquela punição. Então, que nós venhamos pedir a Deus socorro, que nós venhamos ser íntegros por inteiro. O hipócrita com a boca destrói o seu próximo, mas os justos são libertados pela sabedoria. Então, que nós venhamos pedir sabedoria para Deus, para permanecermos em justiça e integridade com as pessoas na face da terra. Ah, não é cristão, eu posso levar uma vantagem. Não, em nome de Jesus. Que nós permaneçamos em integridade, transparência, para Deus poder nos sustentar no momento do dia, né? Difícil. No bem dos justos, a cidade se alegra, mas quando o ímpio perecem, há júbilo. Então, o justo, ele mantém as pessoas alegres, as pessoas dão testemunho sobre ele, né? Ele nem precisa abrir a boca e falar, ali vai um homem, uma mulher justo. Mas o ímpio, quando ele perece, as pessoas dão, foi tarde, né? Eles se alegram, né? Olha, você estava levando vantagem sobre nós, foi tarde, né? É assim. Mas pela bênção do íntegro, a cidade será exaltada. Veja, quando o íntegro, ele está bem, ele é abençoado, ele auxilia outras pessoas, ele derrama sobre outras vidas, mas pela boca do ímpio, ela será transtornada. Então, infelizmente, né, o ímpio, eles não sabem o porquê são perseguidos, eles não sabem o porquê da derrota, porque não são abençoados, mas é pelo fato de que eles não buscam ser transparentes, ser honestos. Então, que nós sejamos honestos diante de Deus. O que carece de entendimento menospreza o seu próximo, mas o homem prudente se cala. Então, nós temos que nos calar para aprender de Deus, ouvir mais. Mesmo que você está ouvindo alguma coisa e fala, Senhor, eu não concordo. Ouça, né? E você vai aprender que até quando você cala, Deus age por você. Então, ó, o que carece de entendimento menospreza a correção de Deus, mas, né? E menospreza o seu próximo. Mas o homem prudente se cala. Então, nós não podemos menosprezar, né? No convívio com as pessoas, nós temos que, muitas das vezes, nos calar. Porque às vezes você tem mais entendimento, você tem mais sabedoria, você conhece mais a palavra, então você vai ser cobrado. Aleluia! O que anda em fofocas descobre o segredo, mas o fiel de espírito encobre o assunto. Então, o que está aqui dizendo que o que fica em fofoca, ele descobre o segredo, né? Ele fica ali sugando, andando para ver se descobre algo. Mas o fiel de espírito, ele encobre o assunto. Quer dizer, o que é fiel a Deus, ele não vai deixar o inimigo vir e levar o segredo, levar a preciosidade, né? Ele não vai deixar que o problema que ele passa seja um escândalo. Ele não vai deixar o inimigo pegar aquilo para ser alimento, para ser ali desonra. Aleluia. Então, olha o que diz: o que anda em fofocas descobre o segredo. Ele fica ali rodeando. Ah, como que tá a sua vida? O que que tá acontecendo? Como que vai ser os negócios? Ele quer caçar a fofoca. Mas o fiel de espírito, aquele que está em Deus, Deus vai dar discernimento e ele vai encobrir o assunto, ele não vai tocar, ele não vai falar do assunto. Então nós temos que nos calar. Aleluia. Quando faltarem os sábios conselhos, o povo cairá. Então, o conselho que nós conseguimos é na palavra de Deus, é em Deus. E quando falta esse conselho de nós buscarmos em Deus, nós caímos, nós perecemos. Mas a multidão de conselheiros, há segurança. Na multidão de conselheiros, né? Então, quando nós buscamos na palavra de Deus, nós nos alicerçamos na palavra, então nós estamos seguros, né? Nós estamos seguros, porque há segurança quando vem de Deus. A palavra de Deus, ela é o nosso maior conselheiro. Que nós venhamos nos aconselhar com Ele, com Deus, na fonte que é Deus, né? Com ansiedade será afligido o que ficar de fiador ao estranho. Mas o que evita as fianças viverá seguro. Então,
quando alguém, ela abandona a verdade, esse homem abandona a fé em Cristo, ele abandona a presença do Senhor, ele também, ele vai ali, ó, com ansiedade será afligido o que ficar de fiador ao estranho. Então, nós não podemos ficar de fiador por alguém, nós temos que aconselhar, dizer, mas tipo assim, o homem, você não pode assegurar o outro, ser fiador, olha, eu garanto ele, mas é as condutas minha e sua que vai nos assegurar diante de Deus. Então, não é alguém que vai nos assegurar. Aleluia. Então, nós temos que ver que dolorosamente, né? Jesus passou no Calvário para nos resgatar. Ele é o nosso Senhor, o que nos redimiu. Então, nós temos que fazer de tudo para permanecer em santidade, sendo moldados, sendo transformados. Então, os que evitam a fiança viverá seguro. Isto é, você não vai colocar a mão no fogo por alguém, mas você vai ensinar o caminho para ela buscar na fonte a sabedoria, a bênção, a alegria, o direcionamento de Deus. A mulher graciosa guarda a honra, como os fortes guardam a riqueza. Então, aqui fala sobre, né, que a mulher, ela tem a graça e o homem, ele tem a força. Olha, a mulher graciosa guarda a honra. Ela tem a graça de guardar a honra, né? Como os fortes guardam a riqueza. Então, o homem, ele sempre, Deus direciona ele para ele ser o homem forte, o homem que cuida, o homem que zela, né? E o Senhor, ele é o que financia todos nós com toda a sabedoria, com toda a graça. É ele o doador de toda a sabedoria na vida tanto do homem quanto da mulher. A alma do homem misericordioso faz bem a si mesmo. Veja, quando nós somos misericordiosos com alguém, nós estamos fazendo bem para nós mesmos. Mas o cruel prejudica a sua própria carne, porque ele, sendo mal, ele vai colher o mal. Então, quando nós somos maus, nós vamos colher a maldade. O ímpio faz obra enganosa, mas o que semear justiça terá galardão firme. Veja, que nós possamos fazer algo com transparência, né? Mas o ímpio, ele age de enganação, ele vai agir com enganação, né? Ele não vai semear justiça, mas quando nós semeamos justiça, nós vamos ter galardão, aleluia. Como a justiça é o caminho para a vida, assim o que segue o mal é para a sua morte. Então, se a justiça é caminho para a vida, e muitas das vezes, às vezes a pessoa olha e fala, eu não estou adquirindo prosperidade, bênção, paz, mas por quê? Ela não tem sido justa. Que nós sejamos justos, aleluia, né? Porque aquele que segue o mal, o caminho dele é morte espiritual, é morte financeira, é morte na família, né? Então ele está retrocedendo tudo que Jesus conquistou por nós. Nós não podemos abrir mão, nós temos que permanecer em justiça. A abominação são ao Senhor os perversos de coração, mas os perfeitos de caminhos lhes são agradáveis. Que nós venhamos andar em perfeição. Somos humanos, falhos, mas todos os dias, nos nossos negócios, nos nossos afazeres, que nós possamos nos colocar diante de Deus, pedindo para Deus nos dar essa justiça, essa sabedoria, que mesmo que pareça ser difícil agir com integridade, com transparência de algumas formas, principalmente quando é em relação às finanças, né? Às vezes a pessoa, ela quer dar um jeitinho, mas que nós venhamos colocar nas mãos do Senhor. E Ele vai guerrear as nossas guerras. Aleluia! Como brinco de ouro no focinho de uma porca, assim a mulher formosa que se separa da discrição. Veja, quando fala que é a mulher formosa que ela sai da discrição, isso é, a sua formosura já foi embora, está desapercebida, né? Então, é desperdiçado ali, no focinho de uma porca. Isso quer dizer, como brinco de ouro no focinho de uma porca, assim a mulher formosa que se separa da discrição. Então, uma joia no focinho de um porco. Qual o valor que tem isso, né? Então, uma mulher formosa, mas que não busca sabedoria em Deus, que não busca ser honesta, que não honra os princípios, é como ali uma joia no focinho de um porco. Ele não tem noção do que ele está carregando de preciosidade. Misericórdia de nós, Senhor. Que nós possamos valorizar a sabedoria vindo do céu.
a bênção vindo de Deus, aleluia. O desejo dos justos somente será voltado para o bem, mas a esperança dos ímpios é criar contrariedade. Então, o justo, ele se volta para fazer o bem, para andar em honestidade, mas o mal, a pessoa, né, má, ela vai sempre, o desejo do justo é somente voltado para fazer bem, mas a esperança dos ímpios é criar contrariedade, é criar algo que vai prejudicar a vida de outros e até a dele. Porque quando ele está querendo levar vantagem, ele está em desvantagem. Porque Deus é Deus que sonda o nosso coração. Há quem distribua e, entretanto, lhe é acrescentado. E há quem retém mais do que é justo e, contudo, vai sofrer a perca. Então, no reino de Deus, é lindo, né? Aquele que distribui, aquele que é abençoador, que tem a alma generosa, esse sempre está acrescentando. Porque quando a unção de Deus, a bênção de Deus, a prosperidade de Deus é assim na nossa vida. Nós somos como um vaso, nós somos um vaso na mão de Deus. E esse vaso, quando está cheio, e ele começa a reter, ele vai secar. Não vai cair mais, porque Deus ele não vai transbordar num vaso que já está cheio. Deus vai parar. E aquele vaso ele vai secando aquilo que está nele. Mas quando esse vaso transborda, Deus ele vai enchendo mais, vai transbordando e Deus vai derramando mais. Então é assim, né? Quando nós distribuímos o que Deus nos dá, a presença, a bênção, aquilo que nós possuímos, porque é Deus que nos dá, Deus acrescenta mais. Olha o segredo da prosperidade, é nós não retermos, mas é nós transbordarmos no reino de Deus em outras vidas. E há quem retém mais do que é justo, isto é, eu tenho, é meu. Eu não sou obrigada a ajudar ninguém, né? Isso é um engano do inimigo. Isso é orgulho, isso é você poder fazer e você negar de fazer. Então Deus, ele não vai repor mais na tua vida, ele vai reter. Há quem retém e contudo vai sofrer a perca. Vai perder de ganhar de Deus. Vai perder de Deus transbordar sobre a vida dessa pessoa. Porque ele está retendo, aleluia. A alma generosa será próspera. Olha o que Deus está dizendo. Quem é generoso vai ser próspero. E o que rega será ele mesmo regado. Então, olha, a alma generosa, ela é próspera, porque o que rega, o que transborda, o que ajuda, ele mesmo será regado. Quando nós estamos abençoando alguém, nós somos mais abençoados do que aquela pessoa. É a oportunidade que Deus nos dá de sermos abençoados. Que Deus possa dar na minha e na tua vida, né? Essa oportunidade de sermos abençoados pelo próprio Deus. Quando Deus nos dá a oportunidade de abençoar outra vida, Ele está nos dando a oportunidade de sermos abençoados também. Amém? Ao que retém o trigo ao povo, o amaldiçoará, mas sobre a cabeça do que vende haverá bênção. Aleluia! Então aqui, há quem retém o trigo, o povo o amaldiçoará. Mas sobre a cabeça do que vende haverá bênção. Então Deus está falando aqui para nós, né, da dificuldade de outras pessoas. Então aqui tá falando de uma pessoa sábia, tá falando de finanças. Então aquela pessoa que não retém, mas ela vai transbordar em outras vidas. Então ela está em vantagem, ela vai prosperar, ela vai crescer. Mas aquele que quer ganhar muito, quer reter, quer ter muita vantagem sobre algo que ele possui e não deixa outros consumirem, fala de finanças. Ele não vai ver bênção, não vai haver bênção no celeiro dele. Que ele está querendo uma riqueza de uma forma ilícita, que não agrada ao Senhor. O que cedo procura o bem, busca o favor, mas o que busca o mal, este lhe sobrevirá. Então, aquele que busca o mal vai vir sobre ele. Mas aquele que procura fazer o bem, ele vai conseguir o favor de Deus sobre a vida dele. O que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como os ramos. Que nós sejamos justos, porque a riqueza, ela não é sinônimo de segurança. Né? O que confia na riqueza, ele vai cair, porque aquilo dali não é confiança, não é seguro para ele, se Deus não estiver com ele. Então, que a nossa confiança não esteja nas coisas materiais, né? Que esteja em Deus. Mas
os justos, eles vão florescer, vão reverdecerão com os ramos. Então, aqueles que confiam em Deus, na sabedoria de Deus, no direcionamento de Deus, eles vão estar seguros. Eles não vão pôr a confiança deles nas coisas materiais. O que perturba a sua casa, herdará o vento. E o nécio será servo do sábio de coração. Então, aqui está falando da pessoa ignorante, da pessoa que rejeita, daquela que quer criar confusão. Esse vai herdar o vento, a tempestade. E o nécio será servo do sábio. Então, quando nós vamos agir de forma errada, enganosa, nós somos escravo. Somos escravo. Aleluia, ó. E o nécio será servo do sábio. Então, que nós venhamos ser sábios, buscar em Deus, na integridade de Deus. Nós não vamos ser escravos, mas vamos ser senhores com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Aleluia. O fruto do justo é uma árvore de vida. E o que ganha almas, sábio é. Então, que nós venhamos ser uma árvore de fruto, de vida, de exemplo, de sabedoria, de não defamação, mas que nós sejamos justos. Aleluia. E o que ganha almas é sábio. Então, mais vale você dar bom testemunho do que você ganhar riquezas. Mais vale você dar bom testemunho do que você querer ganhar vantagem. Olha o que Deus está dizendo. Certamente o justo será retribuído na terra. Ó, então Deus está garantindo que certamente, não é só no céu, o justo vai ser retribuído na terra. Deus, como muitos falam, eu vou sofrer a vida inteira, lá no céu vou ter bênção. Deus está garantindo para nós que vale a pena ser justo na terra, porque quem é justo na terra, não como coitadinho, mas é que se humilha na presença do Senhor, esse vai ser retribuído na terra também. Quanto mais o ímpio e o pecador. Então, todos vão colher o que semeiam, que nós venhamos semear a justiça, a perseverança, a transparência, no nome de Jesus, amém? Esse é o conselho de Deus para mim e para a tua vida. Eu não sei quais as decisões que você tem que tomar essa semana. Eu não sei quais são as decisões, quais são os contratos, o que vai ter, né, financeiramente para você resolver nessa semana, mas Deus está alertando. Haja em transparência, em nome de Jesus, amém? Seja transparente, para que você venha colher bons frutos, em nome de Jesus, amém? Essa é a palavra de Deus para a minha e para a tua vida no dia de hoje. Esteja atento, seja transparente, mas melhor é ganhar uma alma do que você defamar a honra de Deus, né? Porque Deus, ele confiou em você como cristão para carregar a glória de Deus, a sabedoria. Não despreze como um brinco de ouro. Isso é uma preciosidade de Deus. No focinho de uma porca, de um porco, que não entende a preciosidade que carrega, mas que nós possamos entender que nós damos bom testemunho na face da terra. Amém? Essa é a palavra de Deus para mim e para a tua vida no dia de hoje. Que o Senhor possa te dar sabedoria, que Deus possa abençoar as suas decisões íntegras diante da humanidade, que você possa prosperar na face da terra, em nome de Jesus, amém? Não queira sofrer, mas repreenda todo esse mal, porque Jesus já levou na cruz, e permaneça fiel, que Deus vai te honrar em nome de Jesus, amém? Louvado é o nome do Senhor, que o Senhor te abençoe e te guarde, e faça o rosto dele resplandecer sobre você, que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.